sexto selo do Apocalipse é onde ocorre a inversão do campo magnético definitivamente. O fim do mundo, para restaurar a terra e para salvar e arrebatar os eleitos remanescentes das garras do anti-Messias. E para que eles não sejam mortos, os dias serão reduzidos de duração. E então a grande batalha do Armagedon acontece, onde se juntam na colina Megido, em Israel, os reis do anti-Messias e todo tipo de demônio. Para entender este vídeo, você precisará entender o básico do modelo da Terra plana, senão as informações científicas desse vídeo não fará sentido para você. Para isso, assista meu vídeo 024. O modelo que eu criei da cronologia do Apocalipse será apresentado em detalhes no vídeo do Apocalipse completo que ainda farei. Porém, hoje vamos tratar apenas do sexto selo do Apocalipse. Os 7 selos do Apocalipse têm ligação com tudo, principalmente com os 7.000 anos da criação da Terra, as 7 festas da Torá, os 7 anos da última semana profética de Daniel, as 7 trombetas e com o Gênesis, claro. O homem foi criado no sexto milênio e após a queda foi designado 6 dias para o homem, ou seja, mais 6.000 anos. Mas o 7º milênio seria então do Criador, o 7º dia de descanso, o Shabat, que será o milênio do Messias quando ele voltar. Por isso o Messias volta no sexto selo do Apocalipse, no ano 6.000, que seria então 2.000 anos após a sua morte e ressurreição. Para quem não conhece as festas da Torá, assista meu vídeo 012 sobre quais são as festas e mais ou menos quando são suas datas. Como eu disse nos 3 vídeos do anti-Messias que fiz, o Messias cumpriu as 4 primeiras festas. A Pêssach, o Messias foi o nosso cordeiro sacrificado. Pães ázimos, o Messias foi nosso pão e nosso vinho, corpo e sangue na nova aliança que fizera. Primícias, o Messias foi as primícias, sendo o primeiro a ressuscitar e subir aos céus. Pentecostes, foi o derramar do Espírito Santo. Só faltam 3 festas, as trombetas, a expiação e tabernáculos, que será cumprida na última semana profética, apresentada em Daniel, onde se inicia no primeiro selo do Apocalipse. Se você assistiu os 3 vídeos do anti-Messias que fiz, então sabe que o período que estamos vivendo hoje é o período de intervalo entre as 4 primeiras festas da Torá e as 3 últimas. E também o período do final das pernas da estátua de Nabucodonosor de Daniel 2 para os dedos, ou seja, os 10 reis, que iniciarão ainda no nosso tempo. Nós eleitos iremos tocar trombetas a semana inteira, 7 anos. E no sexto selo haverá a expiação de pecados, com a glorificação dos corpos dos eleitos remanescentes e dos eleitos que já morreram e que ressuscitarão para serem arrebatados para encontrar o Messias, para voltar com ele como seus exércitos. E a festa dos tabernáculos será cumprida no milênio do Messias. É a 7ª festa da Torá, portanto, o 7º selo do Apocalipse, no cumprimento do 7º milênio. No meu modelo, as trombetas acontecem junto com os selos do Apocalipse, e no sexto selo acontecem também as taças da ira do Cordeiro. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconda-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Perceba a descrição de pessoas: os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre. É a mesma descrição das pessoas que recebem a marca da besta. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Yahua, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos, que estavam preparados para hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam de suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas,
porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, não pararam de adorarem demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de Yahweh Tsevaot e de Yahushua Hamashia, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Yahweh prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Yahweh, dizendo: graças te damos, Elohim Yahweh Tsevaot, Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Yahweh, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Todo o período do Apocalipse se baseia nos 7 selos, sendo o 6º selo a vinda do Messias, e o 7º selo o início do milênio, cumprindo assim a última festa, Tabernáculos. O 7º selo é também um símbolo de profecia. O Messias usa o 7º selo para abrir o pergaminho e revelar para João, que já estavam tocando trombetas desde o primeiro selo, e também é usado para confirmar que a vinda de Yahushua Hamashia junto aos anjos e Yahweh Tsevaot aconteceu no 6º selo, pois no 7º selo houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Todos desceram para o milênio, assim entendo. A inversão do campo magnético da Terra é algo que não devemos nos preocupar, porque os salvos serão protegidos na Terra e os eleitos serão arrebatados. Só devemos nos preocupar com a palavra, em aprender as profecias e quando o Messias volta, e em ter a mente do Messias, estar conectado nessa rede chamada Espírito Santo, para profetizar no tempo devido, nos 7 anos de Apocalipse, sendo os últimos 3 anos e meio grande tribulação, e deixar tudo nas mãos de Yahushua Hamashia, nosso Messias. Devemos nos preocupar somente com o que edifica, pois Paulo escreveu pela palavra de Yahweh Tsevaot que o Messias arrebatará os eleitos na hora da vinda dele para voltarem com ele e aplicarem a justiça na terra, e os salvos serão protegidos. Dizemo-vos, pois isto, pela palavra de Yahweh Tsevaot, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda de Elohim. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que Yahweh Tsevaot sairá do seu lugar, para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Cada vez que o campo magnético da terra inverte, muda tudo dentro da terra. A era muda, o céu muda. Pra gente, o céu geralmente é azul, mas quando inverte o campo magnético da Terra, a cor do céu muda, fica laranja. É o que chamam de Golden Age, Era Dourada, onde tudo é bom, onde as plantações crescem rapidamente, por ter o sol contínuo e o sol não é muito forte, e a temperatura na Golden Age é uma temperatura perfeita para o ser humano. Não existe nem dia e nem noite, mas sim uma tarde perpétua, perfeita para a vida, sempre dourado. E isso casa com a descrição do milênio em Isaías e Zacarias. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem como seu resplendor a lua te iluminará. Mas Yahweh Tsevaot será a tua luz perpétua, e o teu Elohim a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque Yahweh Tsevaot será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido de Yahweh. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e metade delas para o mar ocidental, e no verão e no inverno sucederá isto. A partir do 4º selo do Apocalipse,
onde o anti-messias cessa o sacrifício contínuo do povo de Yahusha e começa a matar os profetas, é o momento exato onde começa a acontecer o período da inversão do campo magnético, culminando assim a inversão no 6º selo. No 4º selo, o Sol começará a voltar para o centro da Terra, para o norte, o centro do modelo da Terra plana. Se o Sol estava no Trópico de Câncer, indo para o Trópico de Capricórnio, ele voltará para o Trópico de Câncer e transpassará o Trópico de Câncer indo para a parte central do modelo. E então, quando o Sol começar a retornar para o centro, ele vai aumentar a velocidade de revolução, girando cada vez mais rápido em cima da Terra. Isso se chama, na física, conservação do momento angular. Isso é definido quando o raio do giro é de um tamanho e esse raio diminui, fazendo o giro ficar bem mais rápido. Isso é o mesmo que acontecerá com o Sol. Ele está girando no trópico em cima da Terra e então vai começar a ir para o centro da Terra, diminuindo assim o raio de revolução de giro. E quando ele chega no centro da Terra, então ocorre a inversão do campo magnético da Terra de fato. O plasma desce, que é o criador, colapsa o domo, ocorre a despressurização e o plasma é puxado para os condutores, ou seja, todas as cidades, todos os locais com petróleo e minas na parte superficial do solo. Por isso Yahweh diz que tudo será posto no fogo. E ocorre uma grande inundação no centro do modelo por conta dos domos que irão quebrar e descongelar por causa do plasma. Se você não estiver entendendo nada do que eu estou falando, volte e assiste o meu vídeo 004, onde eu explico mais ou menos esse processo. Então, primeiro, no 4º selo do Apocalipse, o Sol começará a girar mais rápido, enquanto volta para o centro da Terra, até chegar ao momento em que o dia terá 8 horas e a noite 8 horas, dias de 16 horas. E o 4º anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do Sol, e a terça parte da Lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. A terça parte do dia e da noite não resplandecesse. Terça parte do dia e da noite. O dia tem 12 horas e a noite mais 12. Yahusha respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. A terça parte de 12 é 4. 4 vezes 3, 12, ficando 4 mais 4 mais 4 e menos 4, que é a terça parte, igual a 8 horas de dia e 8 horas de noite. Ou seja, pela conservação do momento angular do Sol, o dia passará a ter 8 horas e a noite mais 8, resultando assim em dias de 16 horas, a partir do 4º selo, que é onde começa o morticínio do povo de Yahusha. O meu modelo afirma isso, pois a 4ª trombeta é no 4º selo, e isso é embasado também com Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Ou seja, a redução dos dias, esse fenômeno com o Sol, ocorre para livrar parte do seu povo do morticínio do anti-messias, que começa então no 4º selo do Apocalipse. Então os dias irão ficar menores a cada dia, até o momento do iminente evento que ocorre no 6º selo. E conforme o Sol gira mais rápido, ele vai ficando cada vez mais focado. E com focado, digo mais quente, iluminando uma parte cada vez menor da Terra, e cada vez mais quente, ficando azul, como é pela escala de cor e temperatura das estrelas. Mesmo sendo um modelo heliocêntrico, isso é real. Existem verdades no modelo, e até o momento em que o Sol irá virar basicamente um raio laser azul, e onde ele tocar, queimará instantaneamente. Quando o Sol estiver chegando no centro da Terra, será o momento do 6º selo. Então os eleitos começarão a derramar taças da ira de Yahweh. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide, e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Yahweh. E foi o primeiro, e derramou sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e que adoraram sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como o de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas, que dizia: Justo tu és, ó Yahweh de Sebaot, que és e que eras, e hás de ser, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Yahweh de Sebaot Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos.
E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Yahweh Tsevaot, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Elohim do céu, e não se arrependeram das tuas obras. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia de Yahweh Tsevaot, o Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Har Megido, Har Magedon. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito, Tetelestai, está consumado. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Yahweh Tsevaot, para lhe dar-lhe o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam mais. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras de peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Yahweh Tsevaot por causa da praga da saraiva, porque sua praga era muito grande. Estão vendo, irmãos, essa última parte do versículo? E houve vozes e trovões e relâmpagos. Então, essa parte é a mesma descrição do 6º selo do Apocalipse, lá em Apocalipse 6. É a mesma descrição, porque se trata do mesmo tempo, é o mesmo evento. Isso confirma mais ainda o modelo que lhes apresento. Surgirá feridas repugnantes na pele de todas as pessoas que foram marcadas com a marca da besta, e então a água de todos os mares da terra se tornará em sangue, e todas as criaturas marinhas morrerão e ficarão boiando. Ou seja, o que antes, na primeira parte da semana, os primeiros 3 anos e meio, as trombetas que tocamos acabaram com a terça parte do mar, dos rios e da relva verde, não será igual nas taças. As taças não será mais 1/3, mas sim toda a parte. Ou seja, se tinha algumas pessoas que abriram a torneira da pia e saiu sangue, agora todas as pessoas do mundo beberão sangue como de um morto. Após isso, o sol começará a queimar as pessoas. Ficarão todas em brasa, por conta do sol que começou a girar mais rápido e ficar mais focado. Em seguida, os 3 dias de escuridão começará, pois o sol apagará, porque o plasma não mais irá convergir sua luz no domo da Terra e criar um ponto focal. Assistam o meu vídeo da Terra plana que eu falei em 004 e o já citado 024. Após isso, o rio Eufrates irá secar para os reis do Oriente passarem, e então começará uma grande carnificina, porque eu não sei se vocês perceberam, mas temos uma conexão aí do tempo da 6ª taça e da 6ª trombeta. Eu tive uma revelação que é o mesmo tempo. Na 6ª trombeta, os 4 anjos que estão presos no rio Eufrates serão soltos para matar a terça parte da humanidade. E na 6ª taça, o rio Eufrates será secado para os reis do Oriente passar. Eu tive essa revelação pela conexão com o número 6, 6ª trombeta e 6ª taça, ambas com descrição do rio Eufrates. E então, quando jogar todas as taças da ira e tocarem as 7 trombetas, ocorrerá a ressurreição dos mortos, eleitos, já glorificados, e glorificação dos eleitos, remanescentes da grande tribulação. O batismo pelo fogo, todos em um corpo restaurado, todos sem exceção, todos os habitantes da terra, mesmo as nações restantes que passarão por milênio, terão seus corpos transformados. Porém, só os eleitos serão glorificados. Eles não mais precisarão comer nem dormir, quanto as nações restantes terão seu corpo transformado para passarem para o milênio, porém, ainda necessitarão de hábitos humanos. E o corpo dos eleitos terão uma natureza diferente das nações restantes. Terão seu corpo como a glória dos anjos. E daí então ocorre o arrebatamento de todos os eleitos. Ocorrerá então a batalha no Monte Megido em Israel, fazendo assim uma ligação com a batalha que os israelitas travaram em Juízes, capítulo 4 e 5, onde eles saíram vitoriosos,
no Monte Megido, que fica perto do Monte Carmelo, onde Elias confrontou os profetas de Baal. Então começará a grande matança. Nós eleitos e anjos montados em cavalos brancos seremos os exércitos de Yahusha. E então voltaremos com Yahusha, com poder e grande glória. A inversão do campo magnético ocorrerá e o antimessias morrerá com fogo, que é plasma, o fogo consumidor do Criador, e dilúvio, a grande inundação no norte da terra. Assim acredito eu, irmãos. A ordem é: ocorrem todas as trombetas e taças, e então acontece o que está descrito no 6º selo do Apocalipse. Para mais informações sobre o antimessias e seu inevitável fim, assistam os meus 3 vídeos que fiz antes desse, o 037, 038 e 039. E para informações sobre tudo o que acontece após a volta do Messias e o reino milenar e o julgamento do trono branco, assista meu vídeo 06, que iniciei esse assunto, porém ainda farei um vídeo mais completo que esse. A Grande Babel, a Grande Babilônia, é Jerusalém, como já disse nos vídeos do Antimessias, e ela cairá. Ela é a grande cidade que governa o mundo, e os reis da terra se angustiarão com a queda da Babilônia reformada, que seria então o Império Otomano reformado. Agora vamos aos versículos sobre o 6º selo. Como apresentei todos os versículos sobre o 6º selo focando no Antimessias, nos 3 vídeos que fiz, aqui citarei apenas versículos que não estão focando no Antimessias, para o melhor entendimento sobre o que ocorrerá na terra em geral. Porque o dia de Yahweh Tsevaot será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis, e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só Yahweh será exaltado naquele dia, e todos os ídolos desaparecerão totalmente, todos os homens entrarão nas cavernas das rochas, e nas covas da terra, do terror de Yahweh, e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará as toupeiras, e aos morcegos os seus ídolos de prata, e os seus ídolos de ouro, que fazem parte, que fizeram para diante dele se prostrarem. E entrarão nas fendas das rochas, e nas cavernas das penhas, por causa do terror de Yahweh e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Porém Yahweh Tsevaot fará vir sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Síria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá, e passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos, e será que tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei, e ao seu Elohim, olhando para cima e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Eu dei ordens aos meus santificados, sim, já chamei os meus poderosos para executarem a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Aqui, irmãos, está falando realmente da igreja, os eleitos, aqueles que executarão a ira do Criador, as taças da ira. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo, o som do rebuliço dos reinos e das nações congregadas. Yahweh Tsevaot passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, Yahweh e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Clamai, pois, o dia de Yahweh está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e os corações de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia de Yahweh, horrendo com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não se resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios da sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor de Yahweh Tsevaot, e por causa do dia da sua ardente ira.
E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será transpassado, e todo o que se unir a ele cairá a espada. E as suas crianças serão despedaçadas perante seus olhos, e as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão os filhos. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Yahua a transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali, e os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e ao que subir da cova o laço prenderá, porque as janelas do alto estão abertas, e os fundamentos da terra tremem. De todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. De todo cambaleará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça da noite. E a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. E será que naquele dia Yahua castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra, e serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá quando Yahua de Sebaot reinar no monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos gloriosamente. E em todo monte alto, e em todo outeiro levantado, haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres, e a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. No dia em que Yahua ligar a quebradura do seu povo, e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome de Yahua vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga, e os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo consumidor, e a sua respiração como um ribeiro transbordante, que chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de destruição, e um freio de fazer errar nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquele que vai com flauta para entrar no monte de Yahua, a rocha de Israel. E Yahua fará ouvir a sua voz majestosa, e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira, e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio, e pedras de saraiva, porque com a voz de Yahua será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara, e cada pancada do bordão do juízo que Yahua lhe der, haverá tamborins e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles, porque Tofete já há muito está preparada. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, a sua pira é de fogo, e tem muita lenha, o assopro de Yahua como torrente de enxofre a acenderá. Agora, pois, me levantarei, diz Yahua, agora me erguerei, agora serei exaltado, concebestes a palha, darei à luz restolho, e o vosso espírito vos devorará como fogo. E os povos serão como as queimas de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouve, vós os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Porque a indignação de Yahua está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas, e ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança, e os seus mortos serão arremessados, e dos seus cadáveres subirá o seu mau cheiro, e os montes se derreterão como seu sangue, e todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai o fogo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus,
Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. A espada de Yahweh está cheia de sangue, está engordurada da gordura do sangue dos cordeiros e dos bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque Yahweh tem sacrifício em Bosra, e grande matança na terra de Edom. E os bois selvagens cairão com eles, e os bezerros como os touros. E a sua terra embriagar-se-á de sangue até se fartar, e o seu pó se engrossará como a gordura, porque será o dia da vingança de Yahweh de Sebaot. Ano de retribuições pela contenda de Sião, e os seus ribeiros se tornarão em pés, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pés ardente. Nem de noite nem de dia se apagará. Para sempre a sua fumaça subirá, de geração em geração será assolada, pelos séculos dos séculos ninguém passará por ela. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam chacais haverá erva com canas e juncos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto. E a todos os assolarei e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei, e guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, fá-los-ei caminhar pelas veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém a minha salvação, Yahshua, durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Porque assim diz Yahweh de Sebaot: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão, como alguém a quem consola sua mãe. Assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados, e vós vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão de Yahweh de Sebaot será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os teus inimigos, porque eis que Yahweh virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo, porque com fogo e com a sua espada entrará Yahweh em juízo com toda a carne, e os mortos de Yahweh serão multiplicados, os que se santificam e se purificam nos jardins uns após os outros, os que comem carne de porco, e a abominação, e o rato, juntamente serão consumidos, diz Yahweh. Portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é Yahweh Sebaot. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz Yahweh de Sebaot, castigando a sua iniquidade, e a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas, e trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias, contra todas estas nações, porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos, e segundo as obras das tuas mãos, porque assim me disse Yahweh de Sebaot, o Elohim de Israel: toma da minha mão este copo do vinho do furor, e darás de beber dele a todas as nações, as quais eu te enviarei, para que bebam e tremam, e enlouqueçam por causa da espada, que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão de Yahweh e dei de beber a todas as nações, as quais Yahweh me enviou, a Jerusalém e às cidades de Judá, e aos seus reis, e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê, a Faraó, rei do Egito, e a seus servos, e a seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra de Filisteus, e a Ascalon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao remanescente de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e os filhos de Amon, e todos os reis de Tiro, e todos os reis de Sidom,
e aos reis das ilhas que estão além do mar, a Dedã, a Temá e a Bus, e a todos os que estão nos lugares mais distantes, e a todos os reis da Arábia, e todos os reis do povo misto que habita no deserto, e todos os reis de Zinri, e todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, tanto um como o outro, e a todos os reinos do mundo que estão sobre a face da terra, e o rei Sesaque beberá depois deles. Pois lhes dirás, assim diz Yahweh de Sebaot, o Elohim de Israel, bebei e embebedai-vos, e vomitai e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz Yahweh de Sebaot, certamente bebereis. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, conheço ao castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz Yahweh de Sebaot. Tu, pois, lhe profetizarás todas essas palavras, e lhe dirás, Yahweh desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade, terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra, chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque Yahweh tem contenda com as nações, entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará à espada, diz Yahweh, assim diz Yahweh de Sebaot, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra, e serão os mortos de Yahweh naquele dia, desde uma extremidade da terra à outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias de serdes mortos e dispersos, e vós então caireis como vaso precioso, e não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivos dos principais do rebanho, porque Yahweh está destruindo o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas, por causa do furor da ira de Yahweh de Sebaot. Deixou a sua tenda como filho de leão, porque sua terra foi posta em desolação, por causa do furor do opressor, e por causa do furor da sua ira. Porque este é o dia de Yahweh de Sebaot, dia de vingança, para ele se vingar dos seus adversários, e a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles. Porque Yahweh de Sebaot tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Veio expressamente a palavra de Yahweh de Sebaot a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão de Yahweh. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como a cor de âmbar, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era sua aparência. Tinha a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas de seus pés como planta de pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homens debaixo das suas asas, e aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas, uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente, e a semelhança dos seus rostos eram como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia todos os 4, assim eram os seus rostos, e suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas, juntas uma à outra, e 2 cobriam o corpo deles, e cada qual andava para diante de si, para onde o espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, e seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas, o fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos, e os seres viventes corriam, e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. Eu vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam, e seus aros eram tão altos que faziam medo.
E estas 4 tinham suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes, elevavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, eles iam. Para onde o espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam de fronte deles. Porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles. Porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com a aparência de cristal terrível, estendido por cima, sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2, que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras 2 asas, que o cobriam do outro lado. E andando eles, ouviu ruídos das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento, que estavam por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ele, e via como a cor de âmbar, como a aparência de fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para cima, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e um resplendor ao redor dele, como um aspecto de arco que parece nuvem no dia de chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória de Yahweh de Sebaoth. E vendo isto, caí sobre o meu rosto, e ouvi a voz de quem falava. Aqui, irmãos, é Ezequiel tendo uma visão do futuro no 6º selo que ainda vai acontecer. E Yahweh abriu um portal e fez Ezequiel ver visões do futuro. Bom, acho que vocês já entenderam apenas com esses poucos versículos. O arrebatamento ocorre neste momento da 7ª taça. Por que haverá arrebatamento dos eleitos? Porque os eleitos compõem os exércitos do Messias junto aos anjos. Então os salvos serão protegidos dentro de suas casas para não verem a ira, e os eleitos arrebatados para aplicar a vingança do Criador, porque estes são os teus exércitos junto aos anjos. Porém, muita gente, mesmo ficando na terra, irá sobreviver à inversão do campo magnético, e passará para o milênio do Messias. São aqueles reinos dos animais de Daniel 7, que terão seus domínios retirados, mas ainda prevalecerão por um tempo, assim como eu citei nos vídeos do anti-Messias que fiz. Essas pessoas são os descendentes de Jafé, que habitarão na tenda de Sem, ou seja, dos eleitos. Os eleitos são descendentes de Sem, que então reinará sobre os descendentes de Jafé. Então todo o contexto do tempo do 6º selo é tocar a 6ª e 7ª trombeta, que é o 2º e o 3º ai, e derramar todas as taças da ira. E então, após a 7ª taça e 7ª trombeta, se abre o 6º selo e começa todo o processo de ressurreição dos mortos e glorificação dos remanescentes, ajuntamento dos 144.000 e toda a descrição do Apocalipse 6, 12 ao 17 e do Apocalipse 7, do 1 ao 17, que é a descrição do 6º selo. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares, e os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Eu vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Elohim vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos de nosso Elohim. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 selados, da tribo de Ruben
12.000 selados. Da tribo de Gad, 12.000 selados. Da tribo de Aser, 12.000 selados. Da tribo de Naphtali, 12.000 selados. Da tribo de Manassés, 12.000 selados. Da tribo de Simeão, 12.000 selados. Da tribo de Levi, 12.000 selados. Da tribo de Issacar, 12.000 selados. Da tribo de Zebulon, 12.000 selados. Da tribo de José, 12.000 selados. Da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Depois dessas coisas, olhei e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Elohim, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram Yahweh de Sebaot, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Elohim para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Yahweh de Sebaot, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Yahweh de Sebaot, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Yahweh de Sebaot limpará de seus olhos toda a lágrima.